E agora nós vamos conhecer a peça muito importante dos relatórios contábeis, que é o balanço patrimonial, conforme nós já havíamos adiantado alguns conceitos. Então nós percebemos que nós temos aqui dois quadrantes principais, passivos e patrimônio líquido, de um lado, e de outro lado os ativos. O que vem a ser cada um desses elementos? Os passivos e o PL, que é o patrimônio líquido abreviado, são todas as formas de origens de recursos que essa empresa tem. Ou seja, são formas que a empresa tem de realizar captação de recursos. Uma vez que ela captou esse recurso, ela tem que devolver. Por isso que todos os passivos e o patrimônio líquido são conhecidos como obrigações, uma vez que eu preciso devolver esse capital. E do outro lado, os ativos, nós temos a visão de bens e direitos, que também é retratado como aplicação de recursos. Ou seja, uma vez que eu busquei recursos dos meus passivos, do meu patrimônio líquido, eu vou investir em ativos, que são os bens e direitos do negócio. E observo que o total do ativo, ele tem igualdade do total do passivo e patrimônio líquido, nesse exemplo aqui que nós colocamos 120 mil e 120 mil. Aqui vem aquele princípio do Frei Luca Pacioli. O total de origens de recurso é igual ao total de aplicações de recurso. Porque se eu busquei origens, eu tenho que ter esse valor em aplicação. Então essa é a questão do princípio que nós comentamos sobre partida dobrada. Sempre o balanço ele vai ter a mesma igualdade. E por que chama-se balanço? Uma igualdade entre aplicações, origens, ou uma igualdade entre bens e direitos e obrigações. Então vamos entender um pouco mais a fundo o que se retrata cada uma dessas contas. Voltando ao lado dos passivos de patrimônio líquido, eu observo, destacado em azul claro, que eu tenho algumas contas, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. O que vem a ser cada uma delas? Passivo circulante são todas as obrigações de recurso a curto prazo, são todas as origens de recurso a curto prazo. O que seria curto prazo na contabilidade? 12 meses, 1 ano ou 360 dias. E ali eu trouxe alguns exemplos para vocês. Não significa que são só aquelas contas, são alguns exemplos de amostragem. A conta fornecedores, quando eu compro a prazo de um fornecedor, salários a pagar, que é um colaborador, e impostos a pagar, que está relacionado ao governo. Então, geralmente são contas que eu preciso pagar e eu tenho um tempo menor do que um ano. O fornecedor às vezes dá um prazo de 30, 45, 60 dias. Salário todo mês eu estou pagando, impostos também. Então, a cada mês eu tenho essa obrigação. Muito importante destacar também que o balanço patrimonial ele retrata uma situação sobre uma situação financeira de um momento. Então, é como se a gente tirasse uma fotografia em determinado período. Geralmente as empresas têm o hábito, sociedade anônima, que estão listadas na bolsa, de publicar os seus balanços uma prévia trimestral, ou seja, a cada 3 meses, e depois um consolidado do ano. Então, eu vou ter uma visão de como que vai estar naquele último dia do trimestre a relação de, por exemplo, de passivos circulantes, de dívidas de curto prazo. E o que vem a ser o passivo não circulante? Passivo não circulante são todas as origens de recurso a longo prazo. São todas as obrigações que eu preciso liquidar a longo prazo. Exemplos que nós colocamos aqui são financiamentos e fornecedores. Financiamentos que geralmente tem um prazo um pouco maior para ser liquidado e fornecedor caso eu tenha um parceiro que vai me conceder um prazo acima de 12 meses. Então, não circulante ele está ligado àquele prazo que vai exceder um ano. Exceder um ano, automaticamente eu tenho as contas de não circulante. No entanto, pode acontecer algumas situações, por exemplo, do financiamento, em que eu tenho 24 parcelas mensais. Se acontecer essa situação, as 12 primeiras parcelas eu vou classificar como circulante e as outras 12 últimas eu vou classificar como não circulante. E se acontecer também uma situação em que eu tenho um único desembolso no financiamento, daqui a 2 anos, ele entraria 100% no não circulante. Então é muito importante nós entendermos a composição, a classificação dessas contas para entendermos a dimensão dos passivos, das obrigações da companhia. O passivo circulante e o não circulante, ele faz parte da composição do capital de terceiro de uma entidade. Então, quando a gente tem essa terminologia de capital de terceiro, nós entendemos que são todas as dívidas a curto e longo prazo. E dívidas geralmente está ligado a terceiros. E que vem a ser o patrimônio líquido? É uma origem de recurso, também é uma obrigação, só que é uma obrigação com os próprios sócios, geralmente as pessoas que investiram no negócio e talvez também estão trabalhando no próprio negócio. Coloquei aqui alguns exemplos como capital social
e lucros acumulados, né, que é o dinheiro inicialmente investido no negócio, representado pelo capital social, e lucros acumulados ou reserva de lucros, que a gente verifica que essa empresa, ela vem, né, em exercícios anteriores, automaticamente acumulando um resultado positivo, que isso aí é muito interessante, isso é muito positivo. Então estão alguns exemplos ali de origens próprias. Então nós podemos concluir, fazendo uma síntese, que existem dois tipos de origens de recurso. Origem própria, que está ligado às contas do patrimônio líquido, e origem de terceiro, que podem vir de pessoas que não são sócios, no âmbito do curto prazo, que são os passivos circulantes, e no âmbito do longo prazo, que são os passivos não circulantes. E do outro lado, são os ativos, nós podemos fazer essa mesma aplicação, essa mesma analogia. Analisando os ativos circulantes, nós temos que são as aplicações de recursos de curto prazo, ou seja, aplicações em até 1 ano e até 12 meses. Aqui, como exemplos, eu coloquei disponibilidade, cliente e estoque. Disponibilidade seria o dinheiro do caixa, do banco. Cliente, quando eu vendo a prazo, né, para o meu cliente. E estoque é a mercadoria que eu estou disponível. Tá? São alguns exemplos para a gente ilustrar e ressaltando que no plano de contas de uma empresa a gente pode ter outras modalidades. E o não circulante do ativo são contas que excedem esse prazo, excedem 12 meses. Por isso são aplicações de longo prazo, são bens de direitos de longo prazo. No ativo nós temos aqui um pequeno detalhe, em que dentro do não circulante eu ainda tenho uma subdivisão, diferentemente do que acontece no passivo. Nas contas de não circulantes dos meus ativos, eu tenho o nível de realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. O que vem a ser cada um deles? Ambos são aplicações ou investimentos a longo prazo, mas cada um tem uma característica. Os ativos realizáveis a longo prazo são todos os ativos, conforme o próprio nome diz, que vão se realizar com mais de 1 ano, né, com mais de 360 dias. Exemplos que nós colocamos seriam clientes e adiantamento a diretores. Ou seja, se eu concedo um prazo para o meu cliente acima de 360 dias, ele cai aqui. Se o diretor, mesmo ele sendo fundador do negócio, ele pega o dinheiro da empresa, então eu não posso ferir o princípio da entidade, misturar patrimônio da pessoa física com jurídica. Então eu coloco isso como empréstimo. Então o diretor ele tem que pagar, mas como ele é diretor, ele tem um prazo maior, né? Então ele vai pagar ali, como se diz, né? Devo, não nego, pago quando puder. Então ele tem essa regalia, mas fato é que eu tenho que registrar ali na contabilidade, tudo bem? E o investimento, que é a subconta do não circulante, que praticamente seriam aplicações de recursos, investimentos de recursos também de longo prazo, e que não fazem parte da atividade fim do negócio. Por isso, investimentos. Então, um exemplo que eu tenho ações, participações societárias em outros negócios. Então, ou seja, é algo que realmente a empresa está investindo que não faz parte do core. Se ela não investir, não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, aqui a empresa ela investe em ações, ela está diversificando o seu risco. Imobilizado, diferentemente de investimentos, é algo que eu preciso para o meu processo rodar. Tá? Então, por exemplo, aqui no treinamento eu estou usando uma mesa, uma cadeira, uma câmera. São móveis, máquinas, veículos, né? Utensílios ali usados no dia a dia. Tá? Ou seja, são investimentos ali também a longo prazo. Geralmente essas contas são chamadas de ativos permanentes, porque a empresa precisa disso de forma permanente para a operação acontecer. Tá? E também tem a última conta, que são os ativos intangíveis, são bens incorpóreos, né? Marcas, patentes, licenças de softwares. Então eu não consigo palpar, não consigo ver essa licença de software, a marca também é algo bem intangível. Tá? Então são alguns exemplos aí de os ativos não circulantes intangíveis. Reforçando aqui antes de concluir, os ativos, né? Quanto mais o grau que ele está elevado, ou seja, mais próximo do circulante, maior é o grau de liquidez. Então, por isso que a primeira conta do ativo circulante é a disponibilidade, que é a conta caixa, que é a conta banco, que é o dinheiro vivo. E geralmente as últimas contas são máquinas, equipamentos, a própria marca e patente, ou seja, ele não tem tanta liquidez, ele é difícil de ser convertido em dinheiro, em monetário. Então, os ativos automaticamente eu tenho esse grau de liquidez. Quanto mais acima ele está, né, quanto mais próximo do circulante, mais líquido é a conta. Da mesma forma eu tenho nos passivos. Só que como os passivos são as obrigações, então é o grau de exigibilidade. Então as dívidas que estão no circulante, que é o curto prazo, são dívidas que são vencíveis naquele momento. Então na ordem real ali de uma empresa que tem data, mês e ano, as primeiras contas que estão no circulante são as que vão vencer primeiro, o que exige uma atenção. E por isso que as últimas contas, nesse caso é o plano de contas do patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido é os próprios sócios, que também é conhecido como passivo não exigível. Que de certa forma, por ser sócio, a prioridade é pagar o capital de terceiro,
uma vez que o terceiro ele tem juros, ele pode negativar. O sócio, sim, ele deve ser remunerado, mas geralmente por ser sócio ele acaba tendo uma flexibilidade, ele pode esperar um certo tempo. Tá? Então esse é o conceito que a gente tem do grau de exigibilidade dentre as contas do passivo e de liquidez dentre as contas do ativo. Isso aqui é um exemplo para vocês entenderem o que seria um balanço patrimonial, o que seria uma estrutura de plano de contas dentro do balanço patrimonial e reforçando que existem mais contas também. Eu coloquei aqui algumas como uma amostragem para a gente fazer um entendimento desse relatório tão importante.